E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Eu sou o Rezende e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês um tutorial de como você consegue deixar o seu computador com dois sistemas operacionais extremamente funcionais. Resumindo, para vocês entenderem de uma forma muito direta, eu vou passar o passo a passo mais rápido e simples possível para vocês entenderem a instalação, porém tem algumas observações que vocês precisam prestar atenção. Basicamente, quando você ligar o seu computador, você vai poder escolher ir para o seu sistema operacional Windows ou para o seu sistema operacional Android. Você vai ter dois sistemas operacionais no seu computador extremamente funcionais. Então o Android ele tem mapeamento para jogos, você consegue instalar diversos programas, já vem com root nessa versão que eu vou mostrar aqui para vocês, é uma versão específica, que é muito dificilmente você vai conseguir achar essa versão aí na internet. Então aqui na descrição eu vou deixar o link para vocês. E esse vídeo vai ser o mais direto possível. Pode ser que ele fique um pouco grande por causa do tutorial, mas eu peço que vocês prestem bastante atenção e façam a instalação com calma. Siga todas as etapas desse vídeo para que não ocorra nenhum problema no seu computador. Entretanto, já deixando claro que não corre risco nenhum de acontecer nada com seu Windows. Você não vai perder o seu sistema operacional Windows, arquivos, dados, nada disso. É basicamente impossível disso acontecer, desde que você siga o passo a passo aqui do vídeo, exatamente como eu vou passar para vocês. E observação, eu vou deixar um link aqui na descrição também. Esse é um bônus, tá, pessoal? Além do sistema operacional Android, que vai estar aqui na descrição, eu também vou deixar um link de um Windows, porém é um Windows otimizado para computadores. Então, se você já utiliza o seu Windows aí, você está com problemas de desempenho, você quer ter mais velocidade no seu sistema operacional Windows quando você liga e desliga ele, você quer ter mais desempenho de processamento quando você está jogando, ou então quando você está editando através de algum programa de edição, ou só utilizando o seu computador normalmente, independente se você vai usar para trabalhar, estudar ou jogar, tá? Você tem ganho de FPS, reduz input lag, para a galera que trabalha vai ter muito mais desempenho e velocidade nos programas, isso eu posso te dar certeza. Eu vou deixar um link de um Windows da MDT Store, tá, pessoal? Para vocês conhecerem melhor, vou deixar o link na descrição, vai lá, assista e conheça essa versão do Windows, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Minha recomendação sincera, coloque um sistema Windows da MDT, que você vai ter o máximo possível de desempenho nesse sistema, e no Dual Boot, que você vai aprender aqui nesse vídeo, você faz a instalação desse sistema Android. Você vai ter dois sistemas operacionais totalmente funcionais no seu computador. Eu sou o Rezende, roda a vinheta e bora pro vídeo. Eu tô aqui em um computador secundário, não é meu computador principal. Esse computador, ele não tem placa de vídeo, eu vou mostrar aqui pra vocês. É um processador i5 de quarta geração, como podem perceber. A placa de vídeo é o HD Graphics 4600 integrado do próprio processador, ou seja, não tem placa de vídeo. Tá com 4 GB de memória RAM, sendo dois pentes aqui de 2 GB, 1333 MHz. Então é um computadorzinho mais simples, um computadorzinho mais fraco, não tem placa de vídeo. E mesmo assim, a gente vai fazer esse Dual Boot nele. Como eu mencionei pra vocês, eu tô utilizando aqui nesse computador o Windows 10 Megalight Gamer. É uma versão mais otimizada do Windows 10, mais atualizado que tem atualmente. Tá atualmente aqui com 63 processos somente. Ele vem com esse programinha gratuitamente, que ele te mostra em tempo real como que tá o desempenho do seu computador, te mantém atualizado de algumas das melhorias da MDT Store, e você clicando aqui, você também vai ter acesso ao painel de otimização, tá? Se você já tiver instalado no seu computador, ele vai abrir normalmente. Se você não tiver instalado, ele vai te redirecionar para a página aqui sobre essa ferramenta que é incrível para você ter mais desempenho no seu computador. Então, a gente vai fazer a instalação aqui no sistema Android, mas se você quiser ter essa versão aqui do Windows 10 Megalight Gamer da MDT Store, e eu recomendo muito fortemente que utilize em conjunto com esse programinha aqui, ó, que é o Mega Optimizer. Usando os dois, esse Windows e esse programa, não tem como o seu computador te disponibilizar mais desempenho do que isso daqui, para você poder rodar os seus jogos com mais FPS, os seus programas aí com muito mais velocidade e poder de processamento, tá? Agora voltando para a parte da instalação do sistema Android, como podem perceber, obviamente já tem o sistema Windows instalado, já deixei conectado aqui no meu computador um disco de armazenamento. Aqui no caso eu estou usando um SSD externo mesmo, tá? Onde a gente vai criar aqui o pendrive para fazer a instalação desse sistema. Ah, ô Rezende, mas por que que precisa ser instalado pelo pendrive? Porque não dá para fazer a instalação sem o pendrive. Vou ser direto e objetivo. Sem o pendrive você vai instalar num codec chamado NTFS, que é um codec padrão do Windows. Entretanto, o sistema Android, ele foi desenvolvido baseado em Linux, então ele corresponde melhor em ext4. Mas
O ext4 é um codec que o Windows não aceita. Então, por esse motivo, pelo pendrive, a gente vai conseguir fazer essa instalação em ext4. Mas segue o procedimento completo, passo a passo completo, para você não fazer nenhuma besteira. Todos os links úteis estarão aqui na descrição, tanto do sistema, esse é o sistema do Android BR Phoenix 4.0 Alpha, que foi utilizado na review do último vídeo. Você vai precisar também do Rufus para fazer o pendrive bootável com esse sistema. Você vai precisar desse programinha aqui, que é o Group 2Win, para estar fazendo o Dual Boot. Quando você liga o computador, escolhe ir para o seu Windows ou para o seu Android, é esse carinha aqui que vai estar fazendo esse trabalho. Depois de você ter feito o download de todos esses arquivos, que vai estar aí na descrição, a gente vai ter que fazer uma partição. Exatamente. Lembrando que você pode usar o seu próprio disco C, por exemplo, que está instalado no seu Windows, ou qualquer outro HD que você tem no seu computador. Você vai criar uma partição, vai separar um armazenamento de um desses discos para estar fazendo a instalação do sistema. Então, como exemplo, eu vou colocar aqui somente 20 GB de partição, vou criar um sistema com somente 20 GB a partir desse meu disco C, que é onde está instalado o meu Windows, tá? O procedimento é muito simples e fácil. Lembrando que se você for deixar por muito tempo o sistema Android, recomendo você liberar aí uns 100 GB mais ou menos, que na hora que a gente criar o arquivo data de armazenamento do Android, além desses 100 GB, ele vai tomar um pouco de espaço para o sistema. Eu recomendaria você botar aí 32 GB de armazenamento, que a gente vai ver mais para frente. De imediato, vamos fazer a criação da partição. Este computador, clica com o botão direito, vem aqui em gerenciar. Assim que abrir essa tela, você vem em gerenciamento de disco e vai aparecer aqui todos os seus discos. No caso, o disco 0, que é o meu SSD, onde está instalado o meu sistema Windows. Eu vou clicar em cima da partição principal. Tem outras aqui secundárias, ó, íntegra, partição de sistema, essa aqui é de recuperação, essa é a principal, de inicialização, tá vendo? Vou clicar com o botão direito, vou vir em diminuir volume, para a gente poder criar uma partição para instalar o sistema Android nesse espaço que a gente vai estar reservando aqui. Agora é importante vocês prestarem atenção. Sabendo que 1 GB equivale a 1024 MB, eu vou separar uma partição de somente 20 GB. Então, se eu pegar e multiplicar aqui por 20, eu vou ter 20.480 MB. Eu vou separar 20.480 MB aqui. Vou colocar em diminuir. Já criou aqui uma partição de 20 GB, tá vendo? Posso fechar aqui a calculadora. Vou clicar em cima dessa partição que acabou de criar. Novo volume simples. Avançar. Avançar. Pode colocar uma letra aleatória que você quiser. Avançar. E aqui no nome eu vou colocar Phoenix. Ou melhor, não vou nem botar Phoenix OS não. Vou colocar assim, ó. Sistema Android. Vou botar assim, por mais que seja o Phoenix BR 4.0, eu vou deixar dessa forma aqui, ó. Vou vir em avançar, concluir. Lembrando, ele vai criar a partição em NTFS, como eu mencionei para vocês, tá? Faz parte do procedimento de instalação. Fecha, a partição do sistema Android já está aqui, seu Windows está aqui, e essa aqui vai ser do seu Android. Agora, vamos abrir o Rufus. Se pedir atualização, pode clicar em não. Abrindo o Rufus, primeiramente, você vai selecionar o seu pendrive. O meu pendrive já está aqui. Eu vou ter que vir aqui na minha opção, no meu caso, e botar listar disco rígido, porque eu estou usando um SSD ao invés de um pendrive. Se você usar o pendrive, ele já vai funcionar direto. Se você usar um HD ou um SSD externo, você vai precisar fazer esse procedimento aqui. Agora já está selecionado aqui o meu SSD de 120 GB. Vou vir aqui e vou selecionar a imagem, ó, disco ou imagem ISO. Clica aqui em selecionar. Vou vir na área de trabalho, onde está a minha imagem. Vou clicar em abrir. Aqui, pessoal, é o seguinte, você pode instalar tanto MBR como GPT. Tem duas observações que eu preciso que vocês prestem muita atenção aqui agora. O sistema, ele vai funcionar tanto MBR quanto GPT, o sistema Android. Como que você vai saber qual que você vai instalar no seu computador? Pega o modelo da sua placa-mãe, procura aí no Google, joga o modelo da sua placa-mãe no Google e pergunta: qual a compatibilidade para instalação de sistemas da minha placa-mãe? Posso instalar em GPT ou utilizo somente MBR? Joga no chat GPT, mais fácil. Ele já vai te dizer qual você pode instalar. Se o seu computador tiver UEFI na placa-mãe, na BIOS, você pode instalar em GPT. Eu recomendo que instale em GPT. Caso seja somente Legacy, que seria o MBR, aí você instala em MBR. Mas se o seu computador tiver os dois, tanto Legacy, que seria MBR, ou o UEFI, que seria GPT, instale em GPT. A segunda observação que eu tenho para passar para vocês é: esse sistema Android, em alguns computadores, possa que não funcione com placa de vídeo. Alguns dispositivos ele talvez não reconheça.
se você fizer toda a instalação, seu PC tem placa de vídeo. Se não tiver, vai funcionar tranquilamente. Agora, o seu computador tem placa de vídeo, você tentou startar, ele fica em tela preta, fica na inicialização infinita e nunca abre o sistema, basta você ir na sua BIOS, antes de você startar no sistema Android, vai na sua BIOS e desativa sua placa de vídeo. Assim você não precisa remover a placa de vídeo de dentro do computador só para usar o sistema. É muito mais fácil você ir na BIOS rapidinho e desabilitar sua placa de vídeo. Ah, Rezende, como que eu faço isso? Novamente, joga no Google, joga no ChatGPT, que vai estar te auxiliando aí. Coloca o modelo da sua placa-mãe, o modelo da sua placa de vídeo e pergunta como que você desativa a placa de vídeo pela BIOS sem precisar remover o hardware da placa de vídeo de dentro do computador. Muito simples, mas na maioria dos casos vai funcionar, tá, pessoal? Se no seu não funcionar, faz esse teste que possa que seja esse problema aí. Dei as duas observações necessárias, vamos continuar com o procedimento de instalação. Já tá aqui em GPT, no meu caso esse computador aceita o GPT, tá selecionado o meu SSD, tá selecionado a ISO do sistema. Agora eu vou vir aqui e vou clicar em iniciar. Vou dar um OK, vou colocar aqui em OK e OK novamente. Só aguardar. Lembrando, se você tiver alguma coisa no seu pendrive, ele será formatado. Então faz um backup de tudo que tiver dentro do seu pendrive ou do seu HD ou SSD externo, porque ele vai ser formatado. Já terminou? Vou clicar aqui agora em fechar e pronto. Essa primeira etapa aqui está concluída. Vou abrir aqui em este computador. O armazenamento do sistema está aqui, do que vai ser utilizado para o sistema Android. O do Windows está aqui e o nosso pendrive já está com todo o sistema aqui bootável para a gente fazer a instalação. Agora a gente vai colocar para reiniciar o computador. Uma observação, a imagem possa que esteja um pouquinho ruim, porque eu estou utilizando uma placa de captura um pouquinho mais antiga para estar fazendo a gravação aqui da tela para vocês. Assim vai poder mostrar a BIOS e todo o procedimento de instalação. Então vou clicar aqui em reiniciar e você vai dar o boot agora aí pelo seu pendrive, tá? No meu caso, no meu HD externo, para a gente poder fazer a primeira etapa de instalação aí do sistema Android. Tô apertando aqui no meu teclado a tecla de boot direto, onde eu vou, em vez de selecionar o Windows direto, eu vou selecionar o meu SSD externo, que tá aqui, ó. Tenho aqui a versão dele MBR, tem a versão UEFI, que seria GPT. Vou selecionar aqui o meu SSD externo e ele vai abrir essa telinha aqui, ó. Phoenix OS Live, Debug e Instalação. Como faremos a instalação? Vou selecionar Instalação, aperto Enter. Essa parte aqui vocês precisam prestar bastante atenção e faz com calma. Agora, navegando aqui pelos nossos discos e partições, achamos aqui, ó, tá escrito Sistema, NTFS, e você pode perceber que está como 20 GB, tá? Esse é o sistema padrão, tem aqui as outras partições, meu disco de armazenamento, e esse aqui é o NTFS, escrito Sistema, com 20 GB, que é exatamente o que a gente criou. Vou clicar aqui em Enter. A primeira etapa de instalação, pessoal, vamos fazer em NTFS. Eu já vou explicar para vocês o porquê. Depois a gente vai selecionar o ext4, mas a gente precisa configurar primeiro uma etapa, para depois colocar em ext4. Então vamos colocar em NTFS. Quando chegar nessa tela aqui para vocês, ó, vocês podem vir aqui, coloque em Sim, aguarda. Quando chegar nessa etapa é muito importante que vocês não cliquem em Yes. Você não pode deixar instalar esse EFI Group 2, tá? Clica em Skip. Quando chegar nessa parte aqui, clica em Sim e aguarda. Quando chegar nessa etapa, você coloca aqui em Yes. E aqui, pessoal, você vai criar o arquivo data do seu sistema. Como o armazenamento inteiro é 20 GB, eu vou colocar somente 4 GB para o arquivo data. Eu recomendo esse arquivo data ser de pelo menos 32 GB ou 64 GB. Entretanto, se você colocar esse tamanho, lá quando a gente criou a partição e selecionamos 20 GB, você vai precisar com que ele tenha um tamanho maior. Então a minha recomendação é você colocar 100, 150, 200 GB ou separar um disco só para o seu sistema Android, seria o essencial. O formato de partição é para quem não tem outro disco para estar fazendo a instalação do sistema diretamente nele. Então aqui, como eu já tinha ensinado para vocês, sendo que 1 GB é 1024 MB, eu vou colocar 4 GB, então eu vou vir aqui, 4096 MB, que é basicamente 4 GB. Basta você multiplicar 1024 MB por 4, que vai dar 4 GB, 4096 MB. Dá um Enter e agora aguarda fazer a criação do arquivo data de imagem do seu sistema. Assim que terminar, ele vai te apresentar essa tela. Você não pode inicializar o sistema Android de primeira, tá? Você vai dar um reboot e assim que der o reboot, você vai
inicializar, vai direto para o seu Windows. Vou colocar aqui para dar um reboot no sistema. Apareceu aqui a tela da minha BIOS. Essa tela que está mostrando aqui para vocês não vai aparecer no de vocês, tá? No caso de vocês, ele vai ir direto para o seu Windows, porque você não criou essa tela, você não configurou essa tela aqui ainda, tá? Então, no seu caso, quando você der o reboot, ele vai direto para o seu Windows. Beleza, depois que já voltar aqui diretamente para o sistema Windows, você fez o download, fez a instalação do Groovy 2 Win, é esse programinha aqui, e vamos utilizar aqui agora o Groovy 2 Win, dá 2 cliques, clique em sim, porque agora a gente vai criar o Dual Boot. Ah, Rezende, mas por que a gente fez a instalação em NTFS primeiro? Para que você possa criar o Dual Boot, a partição ela tem que estar existente aqui no Windows. Lembra que eu falei com vocês que, aqui ó, ela já até está aqui, ficou nomeada como Phoenix OS, mas na hora de aparecer no sistema lá para você escolher o Windows ou Android, vai estar como sistema Android que eu vou mostrar para vocês. Entretanto, para a gente poder ter acesso a essa partição aqui do sistema com esses arquivos, o Windows só reconhece NTFS. Se a gente tivesse colocado ext4, não iria funcionar, tá? Então, por esse motivo, primeira etapa NTFS, segunda etapa criação do Dual Boot, terceira etapa instalação final ext4, e aí você vai conseguir utilizar normalmente. Chegando nessa tela, no de vocês, não vai estar dessa forma, vai estar uma forma bem mais simples. Se você clicar aqui em cima, você consegue fazer alguns ajustes, tá? Você consegue dar uma lida aqui nas opções que tem, você consegue ajustar algumas informações, como por exemplo aqui as cores de título, de item selecionado, de texto, outras organizações dessa tela principal aqui, você consegue configurar por aqui, beleza? Vou clicar aqui em OK, a minha já está configurada do jeito que eu acho legal. E agora a gente vai fazer o seguinte, o principal, vai clicar aqui em Manage Boot Menu, o de vocês vai ter um monte de coisa. Recomendo deixar somente esse e o do Windows, todos os outros vocês podem deletar. Faz uma nomeação aqui para desligar, esse amarelinho você coloca reiniciar, que é o reboot, shutdown você coloca em desligar. O do Windows você pode escolher o nome que você quiser. No meu caso eu nomeei, clica aqui em cima, eu nomeei para o Windows 10 Mega Game, porque é a versão que eu estou usando. E agora a gente vai vir aqui em adicionar uma nova entrada. Chegando aqui em Type, que seria tipo, você clica nessa setinha e seleciona Android. Assim que você selecionar Android, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui ó, em Select a New Android Kernel File, tá? Para você selecionar um novo arquivo kernel do Android e você vai navegar no seu computador até chegar no Phoenix OS, que é onde a gente fez a instalação. Vou selecionar aqui Phoenix OS, vou selecionar esse arquivo kernel, que é o arquivo de arranque do sistema Android, vou clicar em abrir. Depois de você ter feito esse procedimento, você pode vir aqui ó, em Graphics Payload e você pode colocar a resolução do seu monitor. No meu caso é 1366 por 768. Não altera mais nada do que está mostrando aqui, somente o título que você pode alterar. É aqui que a gente vai colocar igual queríamos antes, sistema Android. É o que vai aparecer quando você ligar o seu computador. Se você quiser colocar a versão do Android, se você quiser colocar o Phoenix OS, você escolhe o que você quiser, tá? Clica em aplicar novamente, clica em OK. Aqui você pode selecionar aqui na setinha, joga para cima e pronto. Deixa aqui o comando. Vou até colocar o comando de desligar para baixo. Vai ficar primeiro o Windows, depois o sistema Android, o terceiro para reiniciar o computador caso você queira e o quarto para desligar caso você queira. Clica aqui em aplicar, clica aqui em OK e close para fechar. Basicamente já está configurado o seu Dual Boot. Então quando você ligar o seu computador ele já vai te perguntar se você quer ir para o Android ou para o Windows. Mas agora faremos o último passo, o último procedimento para converter o sistema que está em NTFS, porque do jeito que está aqui ele já vai funcionar, mas não vai te dar o desempenho que você espera nos jogos, no mapeamento, pode dar um monte de bug, um monte de problema. Então, vamos converter para ext4 e depois que tiver convertido, ele não vai ficar dessa forma aqui. Ele vai mostrar só o disco e vai parecer que está corrompido, mas ele não está corrompido, é porque o Windows não consegue acessar a partição em ext4. Então, o pendrive, a gente vai usar o mesmo pendrive de boot que já está criado aqui. Vamos colocar para reiniciar o computador, entrar na mesma tela de boot para você selecionar ali a prioridade do boot, não deixar startar no Dual Boot, e sim no seu pendrive onde está com o Phoenix OS. A gente vai fazer uma reinstalação dele, convertendo para ext4. Vou vir aqui novamente no meu SSD em UEFI GPT, vou dar um Enter. Chegando aqui nessa tela, a gente vai refazer aquela mesma etapa de instalação. Clica em Phoenix OS Install, vem aqui
no Phoenix OS o disco de 20 GB que a gente criou, que está em NTFS, e a gente vai reinstalar por cima, porém agora em ext4, tá? Clica aqui em ext4, apareceu essa opção, clica em Yes. Essa opção aqui sempre clica em Skip, nunca faça a instalação do EFI Group 2, tá? Clica em Skip, se aparecer essa tela, clica em Sim, aqui em Yes, e aguarda fazer a instalação do sistema, agora em ext4. Pronto, tá pessoal? Já tá tudo configurado, última etapa completa, mas ainda não inicialize pelo Phoenix. Dê o reboot para que vocês possam ver o sistema sendo inicializado aí no Dual Boot, onde você vai escolher o seu Windows ou o seu Android. Antes de ir no seu Android, eu vou mostrar aqui uma etapa para vocês, ó. Já tá aparecendo aqui para mim, como vocês podem perceber, o Windows 10, o sistema Android que a gente acabou de fazer a instalação, já totalmente configurado. Você pode reiniciar ou desligar o PC. Antes de vir no sistema Android, eu vou vir aqui no Windows. Acontece dessa forma quando você dá o start do sistema. Vou inicializar o Windows para que vocês possam ver como que fica o armazenamento do sistema Android, como eu mencionei, em ext4. Olha a velocidade que fica esse sistema operacional. Lembrando para vocês que essa versão do Windows 10 aqui, focada para jogos, mas você pode usar para trabalhar e estudar também, porém para jogos vai te dar um desempenho surreal, tá? Essa versão aí, o link vai estar aqui na descrição para vocês conhecerem melhor. E eu recomendo fortemente, ainda mais se você joga ou trabalha no computador, usa algum programa pesado, usa aqui o Mega Optimize, beleza? Mas vamos lá, vou abrir aqui os arquivos, vou vir aqui em este computador. Como pode ver, o sistema Windows está aqui normal, o meu outro disco de armazenamento está aqui normal e o pendrive que a gente criou o boot do sistema. O próprio sistema Android ele fica assim, ó. Parece que ele está corrompido, mas ele não está corrompido, é porque o Windows não aceita a leitura ext4. E como o sistema é baseado em Linux, ele reconhece ext4. O Windows somente NTFS. Por isso que fica com esse aspecto aqui. Mas sempre que você ligar o seu computador, você vai poder escolher ir para o seu sistema Android já instalado da forma correta, que vai te proporcionar o máximo de desempenho possível. Vou mostrar rapidamente aqui para vocês, antes da gente inicializar o sistema Android, essa ferramenta do Mega Optimize. Lembrando que você pode ter em conjunto o Windows junto com essa ferramenta e você vai ter o máximo possível de desempenho no seu computador Windows. Assim que eu colocar para executar o painel, ele mostra dessa forma. Tem diversas funções aqui, tá? Se você tiver interesse, o link vai estar aí na descrição também. Eu vou deixar um vídeo que mostra usando esse painel aqui para vocês verem a diferença que fica no seu computador. Mas terão várias funções de otimização aqui dentro desse painel que você pode estar utilizando aí, tá? Eu recomendo muito que vocês verifiquem todas as otimizações possíveis desse painel aqui. O link vai estar aí na descrição para vocês. Agora, a hora da verdade. Se vai realmente funcionar. Vou colocar para reiniciar aqui o computador. Ó, tá ligando aqui. Chegou na tela do Dual Boot, tá? Se você não teclar, não pressionar em nenhuma tecla dentro de 30 segundos, ele vai startar sozinho o seu Windows, tá? Automaticamente. Mas se você mexer aqui no seu teclado para cima e para baixo, agora você pode escolher utilizar o seu Windows 10 ou o seu sistema Android. Vamos colocar aqui sistema Android, vou dar um Enter e só aguardar que vai estar sendo feita a primeira inicialização do seu sistema Android. Se der algum problema no seu, ele não inicializar ou algo do tipo, deixa aqui nos comentários que eu vou estar verificando e trazendo vídeos para possíveis resoluções para vocês. A sua primeira inicialização possa que demore um pouco, é super normal, tá? Ó, aí já foi. Inicializou aqui, na sua primeira inicialização, possa que demore um pouquinho, mas depois ele vai abrir normalmente aí o seu sistema. Depois disso, o sistema já está pronto, tá? No meu caso, conectado o cabo de internet aqui direto no PC, né? Como não é um notebook, não estou usando Wi-Fi. Se fosse Wi-Fi já ia funcionar aqui também, mas no meu caso já está funcionando na internet. Você pode mexer aí, navegar, fazer toda a utilização dele, melhorar a resolução, pode melhorar aí o DPI dele também, tá? O que você achar mais interessante. Você pode vir aqui nas configurações, ó. Você tem configurações do mouse, velocidade de ponteiro, por exemplo. Eu vou diminuir aqui um pouco o meu porque ele tá muito rápido. Isso aqui é interessante se você for para jogos que você precisa do ponteiro com mais velocidade e tudo mais. Você consegue mexer todas as configurações. Aqui, tô mostrando aqui de forma resumida para vocês, tá? Mas aqui o root, você já tem o root aqui ativo. Ele já vem com alguns programas, como por exemplo o GL Tools,
que você vai usar para configurar seus jogos, para você ter mais desempenho, mais FPS nos seus jogos mobile, você configura por esse programinha. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo dedicado mostrando melhor como que você ganha mais otimização e desempenho ainda nos seus jogos de celular para jogar diretamente no computador, aqui através desse sistema. Aqui é o seu disco local, lá onde tem os seus arquivos do Windows, então você consegue acessar os seus arquivos do Windows aqui pelo sistema Android. Então é muito interessante isso daqui, tá? Se você tiver alguns arquivos lá no Windows e quiser mexer neles, baixar vários aplicativos, vários APK lá no Windows, e aí que pelo sistema Android você só vem na sua partição do Windows, na pasta que você criou lá, e você faz a utilização dos APKs, você pode fazer isso também. Configuração de tela, tá? Aqui você consegue melhorar a sua DPI ou a sua resolução. E nos aplicativos aqui que já vem instalado, tem aqui o Octopus, que é o mapeamento, tem aqui esse Gear Rack, que é onde você faz as gravações de tela. Clica aqui em permitir quando você abrir. Você pode fazer as configurações aqui necessárias, como por exemplo alterar a resolução, tá? O FPS, e você consegue estar fazendo gravação de tela aí nesse sistema aqui também. E claro, tem aqui a Play Store, onde você vai poder fazer login com a sua conta e baixar todos os aplicativos aí que você quiser, tá? Então todas as informações, tudo certinho, já configurado, já em português, para você só instalar e fazer a utilização desse sistema Android aqui. Vocês aqui do canal Resende Tech, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo dedicado dessa versão, mostrando, fazendo aqui o login na Play Store, otimizando jogos, usando mapeamento, fazendo teste de gravação de tela, instalando alguns aplicativos e jogos e testando aqui em tempo real para vocês. Se vocês quiserem um vídeo review desse sistema, deixa aqui nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês, beleza? Depois disso, é só você clicar aqui, ó, na opção de desligar, colocar em reiniciar ou desligar o seu computador. Reiniciando, você vai poder voltar para o sistema Android ou ir para o seu Windows, ou você pode simplesmente colocar aqui para desligar o seu computador também, tá? Muito simples e muito fácil. Mas e aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram de ter dois sistemas operacionais no seu computador? Eu tenho certeza que sim, que vocês gostaram, né? Afinal de contas, é muito interessante vocês poderem ter dois sistemas operacionais totalmente funcionais no seu computador. E o melhor de tudo, o seu Windows pode estar full otimizado, com a dica que eu te dei no começo do vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sugestões de novos vídeos aqui nos comentários. Quero saber o que vocês querem. Emulador, sistema, Android, Windows, tutoriais para otimização de Windows, review de mais produtos aqui no canal também. Afinal de contas, eu sempre compro alguns produtos e trago de review para vocês verificarem como que são esses produtos. E eu vou trazer novos sistemas Android também para vocês. Eu tenho vários aqui na minha lista, como esse que eu trouxe nesse vídeo, mas eu quero a sua sugestão. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.